Fala galera, bem-vindos a mais um Papo de Quarta. Olá pessoal, a maioria de vocês acompanhou o caso da desclassificação do BBB 23 do MC Guimê e Cara de Sapato, por possível crime de importunação sexual durante a festa da quarta passada. Guimê passou a mão no corpo da mexicana Dania Mendes e Cara de Sapato beijou a moça e manteve contatos físicos com ela de maneira forçada. A moça pareceu bastante contrariada, embora não tenha admitido isso à produção do BBB 23. A direção do reality show entendeu que os dois participantes, Guimê e Cara de Sapato, contrariaram as regras do programa. O inquérito policial foi instaurado contra eles e está em andamento. Aqui, no Papo de Quarta, converso com Magda Correia, psicopedagoga, pós-graduada em terapia cognitiva comportamental e com especialização em ansiedade social. Prazer em tê-la com a gente, Magda. Prazer é meu, tudo bem com você? Tudo ótimo. Magda, quando o apresentador Tadeu Schmidt avisou que o Guimê e o Cara de Sapato estavam desclassificados, eles não entenderam muito bem o motivo. Ou seja, para eles o abuso e o contato físico com a Dania Mendes, sem o consentimento, nem passou pela cabeça deles. Isso quer dizer, infelizmente, que o assédio sexual está normalizado. Como você acha que a gente pode reverter essa situação? Nesse caso do Big Brother, foi uma importunação sexual, que é pior, né? Porque é para a prática libidinosa é para obter a satisfação do indivíduo que está bulinando, né? Sim. E o que ocorre ali eles consideram que é tão natural, né? A gente tem o nosso país é um país bastante machista. Tivemos aí nos últimos 4 anos, não é para falar o que de fato ocorreu, foi um favorecimento a essas ocorrências. O programa, né, por mais que no momento que ocorreu interviram e expulsaram os rapazes, mas o programa estimula também esse tipo de situação, né, colocando todos eles em situações libidinosas, mesmo de aproximação, mas, de qualquer forma, existe uma lei que rege a proibição disso, né? A proibição dessa importunação sexual. E eles sabem disso, são cientes, são pessoas esclarecidas. Porém, esse favorecimento e essa atitude social nossa, que vem de uma educação social onde a mulher é vítima, na maioria das vezes, né? É sempre o homem contra a mulher, né? Nessa situação, nessa relação. E a mulher, às vezes, permite porque ela não sabe como lidar com a situação, não aprendeu a lidar com isso, né? Como você mesmo falou, né, teve uma normalização e após eles serem eliminados, a moça até chegou a chorar e se sentir culpada por isso. Ou seja, a estrutura social machista impede que até as próprias mulheres entendam os limites, onde os limites chegam, né? Exatamente, o que eu estava dizendo. E é interessante, né? Eu recebo, por exemplo, mulheres adultas que foram vítimas de abuso sexual e de importunação sexual, e elas se colocam culpadas, como se elas tivessem feito algum movimento para que eles as assediassem. Então, por exemplo, ser simpática, porque a estrutura é essa, e a palavra sempre foi dita dessa forma, as frases sempre foram ditas dessa forma, né? Mas também quem mandou colocar saia curta? Quem mandou colocar um decote provocante? Quem mandou ser tão dada, né? Então, essas falas a gente ouve de mulheres, de avós, de mães. A maioria das minhas pacientes que sofreram abuso, elas dizem que a mãe não acreditaram, as mães não acreditaram nelas, né? Então, é institucionalizado mesmo, né? E a gente tem que fazer, então, no consultório, a gente, na orientação de pais, a gente sempre fala isso, né? A sua filha foi vítima, ela podia estar pelada. Se era não, é não. Não é porque, né, qualquer atitude dela que possa ter estimulado, o outro tinha que pedir permissão. Então, psicologicamente, como você disse, né, há uma normalização. Como essa normalização impacta a nossa sociedade e principalmente as mulheres?
elas se recolhem, ficam com medo, né? Muitas vezes elas se afastam, elas passam a desconfiar das pessoas que se aproximam. Então, existe uma série, psicologicamente, existe uma série de defesa dessa mulher, né, em relação aos indivíduos que se aproximam dela. Então, a desconfiança, a culpa, há uma defensiva. Muitas vezes, quando está namorando alguém, um toque pode afastá-la, ela fica com receio, né? Então, existem várias situações que podem levar a um prejuízo emocional e psicológico dessa mulher. Então, você acha que a educação não sexista nas escolas e a orientação correta dentro de casa para a igualdade de gêneros é uma boa saída para quebrar essa normalização ou até falar que realmente isso está errado? Então, tem que partir, por exemplo, das mães orientando suas filhas pequenas a lhe dizer quando alguém toca no seu corpo. E acreditar nessas filhas, né? Em primeiro lugar, acredite em seu filho e sua filha. E faça denúncia. Faça a denúncia, que é super importante, porque fazendo a denúncia, essa pessoa será investigada e essa pessoa já ficará assustada, pensará 2 vezes antes de fazer novamente, né? As escolas, as professoras devem orientar suas alunas, seus alunos, porque não é só mulher que é bulinada, não. Os educadores, né, todos, têm que estar sempre orientando crianças e adolescentes. E as mulheres adultas que não sabem lidar com isso, leiam os seus direitos, vejam a lei, o que ela diz, e não, tem que se impor, não é não. Pode pôr o seu decote, pode pôr a sua mini saia, pode ir para a festa, mas vai empoderada para dizer não. E se for colocada em situação de força, como foi o caso das imagens que eu vi no Big Brother, né, ali, parece ele colocando a força para dominar. Grite, peça socorro, né? Use os seus mecanismos de defesa, os seus meios de defesa, mas não permita e não aceite que isso como normalidade, porque não é normal. Né? Então, essa é a regra. É educar sempre, conversar, pesquisar, buscar o conhecimento. É super importante, porque a criança abusada, por exemplo, ela fica com essas sequelas para a vida adulta, e tanto mulheres quanto homens, né? Porque as crianças, quando abusadas, de ambos os sexos, né, são abusadas. E as mulheres, lógico, após adulta, mais as mulheres mesmo que são abusadas e não aprenderam a se defender, porque sempre ouviram isso, né? Você está se expondo. O programa, ele facilita isso também, né? Ele acaba facilitando o ambiente, ele é sugestivo para que haja esse tipo de movimento. Conforme a repercussão foi bastante grande, isso é bom, é importante, porque os próprios programas procuram se limitar e colocar regras mais severas, né, numa situação dessas, por exemplo. E acho que para concluir, né, eu acho que nós estamos no tempo aí, para concluir, é importante lembrar que o machismo, os homens são educados pelas mulheres, né? Então, nós mulheres temos que tomar muito cuidado com o nosso lado machista, né? Que às vezes é aquela coisa, eu tenho um filho, ele pode fazer o que ele quiser aí fora. Eu tenho uma filha, minha filha não. Né? Então, eu defendo minha filha mulher, mas o meu filho homem, tudo bem. Tem até uma frase bem preconceituosa, né? Segurem as suas cabritas, que o meu bode está solto, alguma coisa assim. É bem machista mesmo. Então, é aquela coisa, o meu filho pode tudo, meu filho homem pode tudo, e minha filha se recolha e seja, né, uma menina reservada, porque os cabritos estão soltos. E, ao contrário, né, nós vivemos hoje cidadania com direitos iguais, direitos e deveres iguais para todo mundo. E isso tem que ser respeitado, não tem relação sexual. E mães, eduquem seus filhos para respeitarem as mulheres, e eduquem as suas filhas para dizer não
quando forem desrespeitadas e não assumirem a culpa pelo desrespeito que sofreram. Agradeço a participação de Magda Corrêa aqui no nosso Papo de Quarta. Obrigado, Magda. De nada, estou à disposição quando quiserem, tá bom? Eu agradeço também o convite. E fica por aqui mais um Papo de Quarta.